Ah, parece a gente que é profissional, né, do vídeo, né? Mas claro que somos. Como é que é? Como contadores, nós somos excelentes atores. Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Mário Rodrigues, o diretor. Diretor ou CEO? É chique falar CEO, né? Olha, eu digo que eu sou o vendedor, né? E também diretor e um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Vendas. E olha só, nós estamos aqui no Google, Campus Google, São Paulo, gente. Um espaço super gostoso que, putz, a gente adotou, né? Já é a nossa terceira gravação aqui. Tá show de bola. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada pelas meninas que também se prepararam, estão combinando o cenário, né, gente? Gente, pra começar, eu queria fazer uma pergunta pra você, Mário. Porque o grande tabu no mercado contábil é falar de vendas. Por isso a gente trouxe aqui, pra desmistificar esse assunto de vez. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Mário, é possível aplicar as coisas que a gente aprende sobre vendas no mercado contábil? Perfeitamente possível. A gente está falando de duas coisas muito importantes, né? Técnicas de vendas e a outra história do tabu. Quando a gente fala de tabu de vendas, isso não é só na área contábil, né? Mas quando a gente fala de contabilidade, quando a gente fala dos advogados, quando a gente fala de médicos, é bastante comum, até por conta de código de ética e dentre outras coisas, dizer que, olha, não pode vender, não pode se utilizar. Mas o que é o processo de vendas? Se não um processo de troca devidamente remunerado, que é o que a gente sempre faz e a gente sempre fez. Existem técnicas específicas para se fazer isso, né? Técnicas que justamente vêm ao encontro e não de encontro dos nossos códigos de ética. Um bom profissional de vendas, ele precisa sim utilizar as técnicas de vendas para melhor aplicar isso que é um processo de comercialização normal. Inclusive, assim, existe uma crença no ramo de contabilidade, né, de que contabilidade não é uma coisa que se vende, né, que a gente só consegue cliente por indicação e que então, quando a gente fala, temos um departamento de vendas, um departamento comercial no escritório de contabilidade, o pessoal olha como, né, uma coisa fora do eixo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se também se aplica, se traz resultados, se é possível. Sabe que nós temos uma teoria em vendas que é uma das grandes preocupações de qualquer profissional responsável por trazer cliente, por buscar negócios, é que a gente tenha clientes promotores, clientes que nos vendam. Mesmo quando a gente tem pessoas que indicam, o processo é de venda, não só em qualquer área, em qualquer área. Então quando a gente fala, olha, a minha área é mais por indicação, não deixa de ser um processo de venda. Alguém me indicando, alguém vendendo o meu trabalho, né, bem feito, bem sucedido, né? E que não é o único, né? Então sim, se aplica, é perfeitamente aplicável as técnicas de vendas do mesmo jeito, né? Quando a gente fala de venda profissional, é uma preocupação que a gente tem de que esse indivíduo, esse profissional, esteja preocupado em ajudar o seu cliente, o seu potencial cliente, e ele vai ser remunerado por isso. Agora, quando eu me preocupo em ter outras pessoas falando de mim, eu me preocupo que outras pessoas me vendam, né? Então o processo de venda nada mais é do que esse processo de eu trocar um serviço e ser remunerado por isso, como em qualquer segmento, pessoal. E às vezes a gente fala em equipe comercial, equipe de vendas, mas as empresas de contabilidade, elas trabalham normalmente enxutas. Normalmente o dono da empresa, ele que é o gerente, ele que é o vendedor, ele que é tudo. E aí a gente tem essa coisa é uma crença limitante que eu acho também, né? As pessoas repetem muito, eu não sou vendedor, eu sou contador, eu não sou vendedor. Você não acha que em algum momento todos nós somos vendedores? Dentro das instituições que tem uma área de vendas, que tem uma área com vendedores, gestores de vendas, eu costumo dizer que essa figura institucional da empresa, que é o vendedor, ele é como um empreendedor, ele é um empreendedor. Por quê? Porque ele pega aquele produto, aquele serviço, ele adiciona valor, leva ao cliente, é remunerado por isso e ganha uma parte, como qualquer empreendedor, né? Dentro desse contexto, a gente vê que o dono de um escritório, o próprio contador, o responsável por aquele serviço, ele é o vendedor do processo, né, como empreendedor. Dizer eu não sou vendedor, eu sou contador, eu não sei fazer isso, eu não tenho como fazer isso, é uma crença limitante. É fato que todos nós, de alguma forma, fazemos esse processo de mostrar o que eu tenho a oferecer isso, prestar esse serviço da melhor forma possível e ser remunerado por isso, que é o processo de vendas. Quando a gente tem empresas enxutas, normalmente nós temos o empresário, o empreendedor como o vendedor. Nas grandes empresas, onde a gente tem departamentos de vendas, os vendedores são ainda empreendedores. Assim como o empreendedor, ele pega o serviço, leva para o campo
adiciona valor e troca por isso por uma remuneração, né? Como todos os contadores, os donos dos escritórios fazem. Então é preciso sim que a gente tome consciência da nossa posição enquanto agente de venda, agente comercial, mas aquele que vai até o cliente para resolver o problema do cliente. Esse é o problema quando a gente fala de código de ética. Assim como nós temos técnicas para apresentar uma conta, a gente tem técnica para se apresentar ao fisco, a gente tem uma série de técnicas contábeis, no processo de vendas também existem técnicas, né? É preciso que nós, como empreendedores, inclusive da área de contabilidade, tomemos consciência dessa técnica e a gente estude essas técnicas. Existem técnicas para atender o cliente, existem técnicas para abordar um cliente, para poder fazer esse serviço da melhor forma possível, lembrando que o nosso trabalho é um trabalho de extrema confiança. Sim. Então, sim, a gente precisa tomar consciência de que isso é um processo profissional e se preparar para isso. E pensando nisso que o Mário acabou de dizer, olha que interessante, o que poderia ser uma boa metodologia para os contadores se conscientizarem disso é eles se tratarem na gestão da empresa como vendedores. Para que a venda seja uma venda sincera, né? Não Exato. venda o que diz no mercado, que é vender fumaça. E além disso, Lúcia, para que ele se conscientize do que ele está ganhando quando ele faz uma venda, diferente do Prolabore, diferente da distribuição de lucros. Isso seria uma técnica para ele mesmo. Olha quanto eu estou ganhando quando eu vendo o meu serviço. E até a gente, agora você entrou num ponto, né, que estava combinado esse adendo, o meu adendo, mas assim, de comissionar essa venda também, que é uma outra dificuldade que o dono do escritório tem, que eu prometo, eu não vou deslanchar aqui, a gente fala num outro programa. Voltamos para falar de comissionamento. Eu acho que aí nessa história do dono do escritório não assumir a postura dele como vendedor, esbarra em dois mitos, né, que eu sempre observei assim no passado. Primeiro, de que vendedor tem a fama de enrolão, né? Então ninguém quer dizer eu sou vendedor, né? Sim. Porque tem aquela fama de que... E a segunda é que sempre eu ouvi dizer que para ser vendedor tinha que nascer com o dom, né? Era uma pessoa predestinada. É verdade, é um vendedor nato. E aí eu queria te perguntar isso. Vender é uma habilidade que se desenvolve, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade? Como é? Sim. Essa história de que vendedor nasce pronto se dá em função de que, segundo a teoria que a gente tem no Instituto Brasileiro de Vendas, nós temos 8 competências fundamentais para um vendedor profissional. E essas competências, a maioria delas se desenvolve no decorrer da vida, desde a primeira infância. Então, criatividade, comunicação, adaptabilidade, empatia, network, que a gente é lidar com as outras pessoas, tenacidade. Todas essas competências, quando nós chegamos no mercado de trabalho, a gente já vem desenvolvendo. Então, dá a impressão de que aquilo é nato, que aquela pessoa nasceu com aquilo e aquela outra não nasceu. Mas essas são habilidades a serem desenvolvidas e a serem lapidadas com técnicas específicas. Então, quando você faz isso, você profissionaliza o processo. Por conta de a maioria das pessoas, porque até então não existia faculdade ou um curso específico de vendas, né? Por conta disso, as pessoas vinham e era meio no improviso que se tornava um profissional de vendas. E no improviso, algumas coisas acontecem que não são muito boas. Isto posto, a gente acha que vendedor é aquele que não deu certo. Vendedor é aquele que enrola as outras pessoas, né? Então a gente precisa, precisa profissionalizar o processo, até para mostrar que isso é um processo profissional, né? Profissionalizando, sim, você pode aprender a trabalhar com vendas de forma profissional, né? De forma construtiva. Legal. Mário, muito obrigado por trazer pra gente esse papo gostoso. Gente, eu ficava aqui a tarde toda, né? Duas. Muito gostoso. Muito obrigado você que acompanhou o nosso vídeo até o final. Se esse conteúdo serviu pra você, continua acompanhando, se inscreve nesse canal. Não perca os outros programas, gente, porque ó, a gente vai fazer essa série toda falando sobre preços, escritório contábil, vendas. Eu quero que o Mário volta pra gente falar de comissionamento, Mário. Já sinta-se convidado já. Já tá convidado, tá? E muito obrigada, um beijo grande, até o próximo programa. Tchau, gente.